A paz do Senhor Jesus a você que vai estar conosco nesse vídeo. Eu já vou pedindo para você dar o like aí, para você compartilhar e para você também comentar e mandar suas perguntas, né, se você tem algum tipo de dúvida, para que a gente possa estudar junto a palavra de Deus. Amém? Nesse momento, nesse vídeo, né, nós vamos estudar a lição número 5, né, que diz como ler as Escrituras. Como vocês já sabem, ou se você é novo aqui, nós estamos estudando a lição da CPAD, né, que nesse primeiro trimestre de 2022, que fala da supremacia das Escrituras, né? É um estudo riquíssimo e que nós podemos crer que é um estudo que vai estar nos abençoando e continua trazendo ricas informações para a nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração com você nesse vídeo. Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor, que nós vamos estar aqui, Pai. Esse que vai estar aqui vendo o vídeo com a gente, essa pessoa, meu Deus, através desse vídeo, Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoá-lo, meu Deus, o Senhor venha nos orientar através da sua palavra, o Senhor venha trazer conhecimento à nossa vida, Pai, porque nós sabemos quão importante nós aprendemos mais da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa lição número 5, nós tem como tema como ler as Escrituras, né? Você sabe como você lê as Escrituras, né? Você sabe manejar bem a palavra de Deus, você sabe como você começa a ler as Escrituras. O nosso texto áureo, né, ele está em Atos 8, no versículo 30, que diz que: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? Você está entendendo o que você está lendo? Né? A verdade prática dessa lição é que as técnicas de interpretação elas auxiliam na compreensão da Bíblia, mas elas não são infalíveis. Por isso, elas não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, existem algumas técnicas, né, para nós aprendermos como nós lemos as Escrituras, né, a maneira correta de ler a Escritura. Porém, essas técnicas elas não são infalíveis, elas não estão acima da autoridade da palavra de Deus. O nosso texto, né, que nossa leitura bíblica está exatamente em Atos 8, do 26 ao 30 que nós lemos aqui, que diz que: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se, 27, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse a esse homem: entendes tu o que lês? Né? Se é importante conhecer a estrutura da Bíblia, como nós vimos na lição número 4, é muito importante também nós sabermos como nós lemos as Escrituras, como nós manejamos as Escrituras de maneira adequada, né? Nós sabemos que não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação, pelo mau uso das Escrituras, né? Muitas vezes as pessoas pegam determinados versículos, cortam versículos e fazem a interpretação e manejam a palavra de Deus de maneira incorreta, né? E isso é algo ruim, porque quando a pessoa maneja mal a palavra de Deus, ela está manejando mal aquilo que é sagrado. A leitura e o estudo das Escrituras é um dever e um privilégio, né? Por isso que nós temos que cumprir e zelar pelo conhecimento bíblico.
estar consciente também que nós devemos aplicar as Escrituras, nós devemos aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta sobre isso. Tiago traz uma informação e tem até o versículo Tiago 1:22. Né? Vamos ler lá Tiago 1:22. Tiago 1, versículo 22, importantíssimo sobre essa questão, como nós devemos ler a palavra de Deus e o resultado dela, né, o objetivo dela. Tiago 1:22, a palavra diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, né? Perdão, 1:22, esse é o 1:23, 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha que alerta sobre como nós devemos manejar aí a palavra de Deus. Tiago 1:22, sede praticantes, não somente ouvintes. Nós estamos cansados de ouvir tudo isso. Nós estamos cansados de ouvir que nós temos que ser praticantes. Porque aquele que sabe a palavra e não pratica, está falando aqui, né, está enganando a si mesmo com falsos discursos. Portanto, na sociedade, aonde nós formos, onde nós pisarmos o nosso pé, no nosso lar, na nossa casa, né, no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nos negócios, nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Amém? Não somente ouvintes. Então, nessa lição, nós vamos ver a importância dos princípios básicos da interpretação bíblica. O ponto número 1 nos informa que a Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exegese, o subtópico. O que é exegese? O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, o outro termo grego, com o sentido de guiar. Então, literalmente, significa guiar para fora. Isso é extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Não apenas no texto, mas sim no contexto. O que o Espírito Santo pretendia ali no todo do texto, né? Todo ali daquela história do contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um estudo minucioso das Escrituras. Por exemplo, uma base aqui importante para nós compreendermos a palavra, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários no texto sagrado. Eles cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Todo esse leque aqui que está falando de estudo das línguas bíblicas, os fatos que aconteceram na história, da cultura e dos recursos literários usados no texto, eles facilitam, né? Eles trazem uma cooperação para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus. No nosso ponto número aqui, dentro do tópico que a Bíblia precisa ser interpretada, nós temos aqui as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso nós reconhecermos que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Daniel 9, versículo 2. Vamos ler lá Daniel 9, no versículo 2. A palavra diz assim: No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, olha lá, ele abriu a palavra e entendeu algo. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Daniel compreendeu ali a palavra, Daniel interpretou ali a palavra e interpretou todo o contexto desse texto de Jeremias. Amém? O problema, né, dessa constatação, né, de todos os leitores, essa questão que todos os leitores eles são intérpretes, o grande problema disso é que está na ideia que reside dentro de cada leitor, né, que trazem conosco, que quando nós lemos a Bíblia, né, o que nós trazemos conosco, qual é a ideia que nós trazemos, que nós devemos trazer de acordo com o que realmente diz a palavra de Deus. Então, se nós queremos interpretar de uma maneira a palavra, se as nossas ideias não estão de acordo com o que o Espírito Santo deseja, vai haver um grande problema, porque não vai alcançar o contexto do texto, né? Não vai alcançar o contexto do que é o original ali do texto. Então, é muito importante que a nossa interpretação, né, e a intenção como nós vamos ler a palavra, as ideias que nós vamos trazer antes de abrir a palavra de Deus, elas possam ser reproduzidas de maneira verdadeira de acordo com o Espírito Santo. No ponto número 3, a natureza das Escrituras. Nesse ponto nós ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada, ela acha na própria natureza da palavra de Deus. Né? Como nós já estudamos, o texto bíblico ele foi escrito, estudamos aqui na lição anterior, ele majoritariamente ele foi escrito em duas línguas distintas, hebraico e grega, né? No período de 1600 anos, né? Por 40 autores diferentes, autores diferentes que viveram em épocas diferentes, né? Então todas essas particularidades elas não podem ser ignoradas para nós aprendermos a manejar e aprendermos a ler a Bíblia. Amém? Dentre tantas particularidades, nós podemos citar aqui narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas, né? Como Jesus às vezes falava por parábolas para um simples entendimento, para um entendimento melhor do que da mensagem que iria ser anunciada, né? Que precisam ser interpretados. Tudo isso precisa ser interpretado sobre a autoridade do Espírito Santo, sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, observando todo o contexto histórico e literário de quando foram redigidos esses textos, os textos bíblicos. No nosso ponto número 2, né, uma base para nós compreendermos melhor a Bíblia, né, o nosso estudo aqui fala sobre pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E dentro disso nós sabemos que a Bíblia tem a sua autoridade. Uma das marcas do pentecostalismo, né, o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Né, nós estudamos o texto e essa revista traz, né, o pentecostalismo, mas eu acredito e que todo crente, todo aquele que se julga servo de Deus, ele tem que ter esse compromisso inegociável com a palavra de Deus, independente do que de ele ser pentecostal ou não pentecostal, mas nós cremos que pela palavra de Deus ela ser divinamente inspirada, é um dever de todo aquele que professa Cristo ter um compromisso inegociável com a Escritura. Portanto, quando nós lemos o livro sagrado, nós temos como pressuposto lá da nossa lição número 3, né, que a Bíblia ela é inerrante, né, ela é infalível, a palavra de Deus ela não vai falhar, ela não erra. Né? Nós podemos errar na nossa interpretação, mas a palavra de Deus escrita, ela não erra. Né? E sobre tudo que está escrito que é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, nós refutamos a relativização, né, e a desobediência aos preceitos bíblicos. Né? Nós acatamos as suas doutrinas, nós reconhecemos a realidade sobrenatural, a literalidade dos milagres
e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Amém? A palavra de Deus, ela é autoridade. Dentro desse tópico do pressupostos para ler a Bíblia, né? Nós temos a iluminação do Espírito Santo, né? A doutrina da iluminação, ela se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus, né? Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação, né, que é algo que vem do Espírito Santo, ela nos informa e ela nos traz luz ao texto através da atuação do Espírito Santo. Eu particularmente, e eu acredito que isso pode ser algo a ser levado em conta, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é importante que nós falamos com o Espírito Santo, nós fazemos uma oração e fala: Senhor, fala comigo da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer isso. E quando o Espírito Santo nos revela algo da Escritura, isso é a iluminação que fala aqui no nosso estudo aqui nesse dia. Amém? Também dentro desse ponto nós temos o valor da experiência. O que seria isso, né? O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão também e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações, elas demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso dever diário. Todo aquele que professa Cristo, todo aquele que tem o Senhor como seu Salvador, é necessário que ele diariamente ele venha professar isso, é necessário que ele possa viver a palavra de Deus e aplicar ela diariamente, como nós lemos ali em Tiago 1:22, né? Não somente nós sabermos e sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. As verdades bíblicas, elas são confirmadas quando experimentadas pela igreja, né? Pela igreja do Senhor. E nesse aspecto, por exemplo, nós cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, né? Como também ela torna válida para os nossos dias também, né? Toda aquela experiência, né, que aqueles homens e mulheres de Deus tiveram ali no livro de Atos, hoje também isso está à nossa disposição através do Espírito Santo, né? Então, ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja estão acima da autoridade bíblica, né? E somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Amém? Portanto, há uma experiência, né? Todos nós devemos ter uma experiência própria com Cristo. Todos nós devemos ter uma experiência própria com a palavra de Deus. Talvez você está vendo esse vídeo aí e você tem uma experiência, né? Essa experiência ela é única, ela é tua. E isso tem uma autoridade para que nós possamos ler a palavra de Deus e ela interpretar ela de maneira correta. Amém? No ponto número 3, nós temos o nosso tópico aqui que fala sobre regras básicas de interpretação. Não que isso esteja acima da autoridade da Bíblia, mas é interessante a gente saber que existem regras básicas de interpretação que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para nós interpretarmos de maneira correta, né, as Escrituras Sagradas. O nosso ponto número 1 aqui fala sobre a Escritura é sua própria intérprete, né? A própria Escritura é por si própria a sua intérprete. E fala aqui sobre a hermenêutica. O que é hermenêutica? Né, tem origem, essa palavra que nós ouvimos tanto aí ao longo dos tempos, né? Hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa
os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e nós vamos ler a palavra de Deus, existe uma hermenêutica, né, que são aqui, como nós vimos, princípios que regem a interpretação dos textos sagrados e que nós vamos estudar nesse momento, né? Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria, né? Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Aquilo que nós falamos, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele aponta, né, toda a estrutura dele que nós vimos na lição anterior, ela aponta para Cristo, ela aponta lá para o Senhor. Então, quando nós lemos um texto do Velho Testamento, a própria interpretação desse texto está lá em Cristo, lá no Novo Testamento. Então, essa é uma afirmação legítima, porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino, né, que é o Senhor Todo-Poderoso e o Espírito Santo ali, né? A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, como nós já estudamos. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Existem algumas regras, né? Não que isso esteja acima de qualquer coisa, mas quando você aplica essas regras básicas, você pode ter um êxito melhor na interpretação do texto bíblico. Dentro desse ponto, regras básicas de interpretação, nós também estudamos princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente, sempre que é possível. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, de uso alegórico. Por exemplo, Cristo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isso é algo simbólico, isso é algo alegórico. Por isso nós devemos, à luz da palavra de Deus, interpretar de maneira correta o texto. Esse texto mostra, um exemplo aqui, que corpo aqui não está no sentido literal, mas no sentido figurado. E outro princípio se refere ao contexto. Isso é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Como diz aqui o nosso estudo, até fala algo que todo mundo conhece aqui, né? Diz a máxima: texto fora do contexto é pretexto. Alguma intenção vai querer ser alcançada aí, que não é a intenção correta. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em único texto ou hipóteses particulares. Nós não devemos usar a palavra de Deus para alguma hipótese particular ou algum ensinamento fora do padrão de Deus, de acordo com a palavra. Amém? Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Isso é um tema muito atual, né? Como já próprio está falando o texto aqui, o subtópico está falando, os perigos da interpretação pós-moderna, né? Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Dentro disso que nós estamos falando, tem um texto base aqui, 2 Pedro 1:21. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante, aquele que estuda a palavra de Deus, fragmentar ou relativizar os textos bíblicos. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ou seja, existem algumas falas, muitas vezes, que nós vemos nos dias de hoje, como nós falamos aqui, os perigos pós-modernos, de que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada.
A Bíblia, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para todo sempre. Vão passar gerações e vão passar tempos e vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar e ela não precisa ser atualizada. E nós ratificamos, né, que as experiências, elas devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Por fim, nós reconhecemos que técnicas hermenêuticas, né, técnicas de interpretação da palavra de Deus, regras que nós usamos, estudos, né, de acordo com o que nós queremos alcançar, né, a palavra de Deus no contexto original, eles não são infalíveis. E durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, como nós falamos antes, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, né? Como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para a nossa caminhada. Por isso que ela deve ser interpretada de maneira correta e de acordo com as intenções do Espírito Santo. A Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo, elas auxiliam na correta interpretação. A Bíblia, ela deve ser lida e interpretada. Nós somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica, como nós falamos aqui nesse estudo e nesse vídeo. Se nós usamos essas regras, nós temos grande possibilidade de alcançar êxito na leitura do texto bíblico. Isso, como nós falamos, não está acima da autoridade da inspiração de Deus, mas isso pode nos auxiliar para nós entendermos e manejarmos melhor as Escrituras, entendemos esse estudo que nós estamos fazendo, que é como ler as Escrituras, né? Algumas regras que podem ser aplicadas e você pode ter sucesso para compreender melhor a Bíblia. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Se você tem dúvida de algo que é ensinado na sua igreja, se você tem dúvida de algo que é ensinado, algum pastor ou algum líder ensina você pode ter acesso à própria Escritura, assim como o povo bereano, né, que fala lá em Atos, que o povo bereano, eles usavam as Escrituras e analisavam depois das suas reuniões, eles analisavam para ver se aquilo que eles ouviram estava de acordo, e assim eles eram ávidos pela palavra, né? Eles queriam aprender mais e mais da palavra de Deus. Assim também nós devemos ser para que nós possamos analisar as Escrituras de maneira correta. Amém? Esse foi nosso estudo número 5. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que você possa seguir aqui o nosso canal na Igreja Reviver. Amém? Nós desejamos que Deus abençoe você e até a próxima lição.